Olá pessoal, vamos continuar a nossa aula sobre manutenção centrada em confiabilidade, as etapas de implementação. Nos vídeos anteriores a gente viu a contextualização desta metodologia, como que ela surgiu, quais são as premissas envolvidas, as quebras de paradigmas, e agora vamos de uma maneira mais direta e prática à fase da implementação dessa ferramenta. Então vamos lá, iniciando, como havia comentado com vocês, com a etapa 0. O modelo que nós vamos trabalhar é esse proposto por Rigoni, onde existe essa etapa 0 de adequação da MCC. Essa etapa tem como objetivo verificar se a gestão da manutenção é fundamentada na MCC com seus requisitos e características metodológicas e filosóficas, ou seja, vai buscar fazer uma varredura, um diagnóstico na empresa para saber qual o nível de maturidade que essa empresa se encontra para que se consiga implementar uma metodologia de RCM, de MCC, dentro dos seus processos. Porque caso a empresa esteja muito mal organizada, ou o quadro técnico não está apto, ou não tem ferramentas, não tem estrutura, não tem algumas práticas já existentes dentro do contexto industrial, dentro do contexto da rotina da manutenção, você não vai ter êxito nessa ferramenta. Então não adianta nem tentar, você tem que arrumar a tua casa primeiro, limpar ela, para depois implementar a ferramenta. E é nesse contexto que surge essa etapa 0 proposta pelo Rigoni. Depois a gente vai ver cada uma das etapas, como implementar, preparação, seleção dos sistemas e coleta de informação, análise dos modos e efeito de falha, que é a parte mais penosa, que é o FEMECA, que a gente vai criar, a seleção das funções significantes e classificação dos seus modos de falha, a seleção das tarefas de manutenção aplicáveis e efetivas, a definição dos intervalos iniciais e agrupamento das tarefas de manutenção, a redação do manual e no 8 é o acompanhamento e auditoria, praticamente, para saber se foi bem implementado ou não, se os resultados estão aparecendo ou não. Os fatores relevantes para o sucesso de um programa de MCC consiste em você analisar a parte de recursos. Você tem recursos para desenvolver o sistema, a tua proposta, qual o retorno financeiro, você tem tempo, tem comprometimento, as condições para o aprimoramento contínuo desse programa, porque você vai ter que rodar alguns PDCAs de melhoria, fazer algumas revisões em cima, e os resultados e benefícios. Os recursos que precisa é recursos financeiros, porque você vai ter que desprender de alguma verba para você tirar as pessoas, dedicação de HH, tirar as pessoas da sua rotina de trabalho, uma sala, formulários, às vezes a compra de um software específico, depende do volume de análises que vão ser feitas, tem que saber até onde você vai avançar nessa tua implementação. Então tem seus custos e precisa alocar esses recursos para conseguir. O retorno do investimento, sabendo que esse retorno é a longo prazo, não é retorno imediato, e aí que muita gente desiste no meio do caminho, porque quer esse retorno imediato, e como ele não vem automaticamente, tem o perigo de cair em descrédito e o abandono da ferramenta. Então esse retorno de investimento é muito importante. O tempo, objetivos da implementação, longo prazo e as expectativas imediatas, fugir daquilo que falei da frustração, o comprometimento, as mudanças internas, inviabilizar as ações de manutenção existentes. Então você tem que saber como que a equipe de manutenção, a equipe de operação, a equipe de projetos, como que eles vão entender
essa nova metodologia, que vão, normalmente, nas empresas que já participei, você tem algumas quebras de usos e costumes internos da manutenção, condições de aprimoramento contínuo, a realimentação, processo de Kaizen, melhoria contínua, e os resultados e benefícios, os stakeholders, até onde que se quer chegar, quem que vai bancar isso, quais são os sistemas afetados, qual é a qualidade do produto buscada. Então, esses são os aspectos primordiais assim, que a gente vai pegar nessa etapa zero. É fazer essa fotografia, entender como que a empresa se encontra em relação à disponibilidade da informação e os recursos, a condição e desempenho atual da manutenção, como que ela trabalha atualmente, um sistema computacional de suporte, como que vai ser tratado isso daí, como que vão ser os registros, a cultura da empresa, isso é fundamental, saber qual a cultura para registro das ações de manutenção, a motivação da equipe para se enganjar nesse projeto, e o gerenciamento estratégico da manutenção. Nós vamos destrinchar cada um desses pontos agora. A primeira aqui, critério, a disponibilidade da informação e recursos. Precisa, sim, adotar um procedimento de referência, uma norma para a implementação. Toda esses passos que nós vamos ver na implementação da MCC tem que ser feita de uma forma auditável. Ou seja, eu posso ter uma rastreabilidade nos meus processos, nos meus procedimentos, para saber por que eu fui por essa direção, por que eu não fui pela outra direção. Se as duas eram uma possibilidade aparente. Então eu tenho que ter isso. Quantas reuniões foram feitas, quem participou dessas reuniões, fazer ata das reuniões. Uma ata simples, não burocrática, mas simples para você ter essa rastreabilidade. E isso vai dando mais robustez à análise também. A documentação da manutenção, então, essa documentação, qual documentação que usa, quais indicadores que nós temos, como são as OS, o MTBF, o MTTR, o histórico de falhas, a documentação dos sistemas candidatos, então, dos sistemas que foram selecionados para iniciar o piloto que seja. Tem projeto, tem manual, tem relatório, não tem, onde que se busca, como que a gente monta esse histórico. Então essa documentação é importante e o planejamento estratégico da empresa. No planejamento estratégico, para onde a empresa está direcionando os seus esforços, contempla a manutenção e a implantação da MCC, ela encaixa nisso, porque se encaixar na hora que você vai propor essa estratégia, você já vincula ela ao plano macro da tua empresa. Então, se a tua empresa já tem um viés onde ela solicita uma confiabilidade maior, uma disponibilidade maior da tua linha, do teu sistema, dos teus equipamentos, então você consegue encaixar essa ação da manutenção centrada em confiabilidade alinhado com o planejamento estratégico da empresa e ganha força na argumentação. Aí outro critério, condição de desempenho atual da manutenção. Fazendo uma breve fotografia de como que a manutenção se encontra. Qual a estratégia de manutenção? Tem técnicas preditivas? E a manutenção baseada na condição, que é a própria técnica preditiva, você está trabalhando com ela? Ela é própria? Ela é terceira? Ela está te trazendo bons resultados? O desempenho da manutenção é satisfatório? É homogêneo? É consistente? Ou hora estamos ganhando, hora estamos perdendo? Depende do vento. Os recursos humanos na operação é pequeno comparado a sistemas similares? Os custos de manutenção possuem um alto custo comparado a sistemas similares? Então eu faço um balizamento, como que está a minha equipe comparado com empresas semelhantes ou áreas semelhantes dentro da própria empresa. A condição de desempenho atual da manutenção. Automação do escritório, textos e planilhas, software específico para a MCC, ou software para a gestão da manutenção. Está trabalhando com algum ERP corporativo,
está trabalhando só com planilhas? Como que você está trabalhando a manutenção e se já tem isso vinculado ou não nos seus sistemas? A gestão da informação, integrando toda a empresa. Esse é um dos ativos muito importante para quem está trabalhando com gestão de ativos, ISO 55000. A gestão dessa informação, a informação estar rápida, precisa e correta para os agentes na hora que for solicitada é importantíssimo. A gestão da manutenção, a robustez, a funcionalidade, a análise estatística, históricos, como que está acertada a documentação pertinente à manutenção. Afinidade, treinamento com sistemas, uso amigável é utilizado pela equipe. Eu tenho um sistema de treinamento que atende às necessidades da minha equipe de manutenção. A integração com outros sistemas, caso não tenha um suporte a MCC, como que ele se dá? Qual a autonomia que eu tenho para inserir ou não inserir? Como que eles se comunicam? Então essa integração também é avaliada. Dentro da cultura da manutenção da empresa, ainda tem o registro das ações de manutenção. São registrados, existe, ele é consistente, é confiável? Quanto por cento que é confiável os registros que nós temos nos históricos, nos encerramentos das OS? Eu posso usar aquela informação para fazer um trabalho estatístico? Ela mais ou menos é 100%, é 50%. Os registros são consistentes? A função estratégica da manutenção, apoio gerencial, nível hierárquico da manutenção. Eu tenho um patrocinador que vai bancar esse projeto no seu andamento, lembrando que os resultados não são a curto prazo. A motivação da equipe, a equipe está motivado para fazer essa mudança de chave, para trabalhar de uma maneira mais consistente, mais no planejamento do que na ação bruta, propriamente dito, ou seja, menos corretivas e mais manutenções planejadas e principalmente baseada na condição do equipamento, não simplesmente baseada no tempo. Como que se encontra a estrutura de manutenção? A experiência de preditiva, TPM, uma evolução para MCC, atualização e auditoria, faz parte da cultura da empresa? Já temos uma cultura de auditoria, não auditoria de achar culpados, não auditoria de achar erros, mas de melhorar o processo? Como que ela se encontra? No gerenciamento estratégico, o orçamento, existe previsão orçamentária para manutenção, para treinamento, para contratação de preditivas, para melhoria do sistema computacional? Tem conformidade organizacional, ou seja, tem um suporte institucional ao programa de MCC? O aporte dos recursos, a manutenção é vista como investimento? Tem um cronograma financeiro em cima dela? Eu tenho um apoio metodológico? Existem outras metodologias de gestão de manutenção para apoiar MCC? Eu já tenho 5S bem estabelecido? Eu já tenho um histórico de manutenção bem estabelecido? Eu tenho os indicadores, os ciclos, o fluxo da manutenção emergencial, da manutenção programada funciona bem? A terceirização. Na terceirização, a gestão do conhecimento fica com a empresa própria ou está totalmente sobre a empresa terceira? Eu tenho esse conhecimento, eu tenho esse registro, eu tenho esse cuidado de conhecer melhor os meus equipamentos, os meus ativos que eu vou manter? Eu tenho o banco de dados ou o banco de dados está tudo com a terceira? Então, são alguns cuidados que se deve ter. Nessa estruturação, então, o que nós vamos fazer? É um questionário simples, é uma ficha similar a essa. Nós temos uma planilha que vai ser disponível no Google Classroom, na sala de aula, que é o primeiro formulário a ser preenchido. Então vai pegar lá o critério de disponibilidade da informação e recursos. A questão 1, será adotado um procedimento de referência e ou forma para a implementação da MCC. A equipe de implementação conhece esse procedimento, norma, todas as entradas, necessidades, desde procedimento, normas deste
procedimento de normas estão disponíveis? Aí você vai colocar, sim, está tudo disponível, 10. Não, tem alguma coisa, não tem outra, 8. É difícil achar alguma coisa, 2. Então você vai numerar de 0 a 10. O ideal, depois nós vamos ver na planilha aplicação, eu colocaria o ideal como base 8. Para iniciar, e depois a gente dá uma ajustada. Você coloca 8 como ideal, é o que você procura ter nesse quesito. 8. Você faz essa análise com a equipe que vai implementar o sistema e acha que é 6. Nesse quesito 1, será adotado o procedimento, é 6. Não está no ideal. Então, eu vou justificar por que ele está abaixo do ideal. Ele está abaixo do ideal porque estamos trocando o sistema, porque o sistema é novo, porque nós estamos num processo de capacitação. Você vai dizer por que não chega lá, porque tem muito retorno e tudo mais. E montar um plano de ação, o que eu tenho que fazer para que essa nota de aderência chegue até o meu ideal para implementação. E assim, para cada uma das perguntas. Vou pegar cada uma das questões. Existe uma documentação consistente das ações de manutenção? Exemplos, ordem de serviços consistentes, MTBF, MTTR, histórico de falhas. Isso tem. Eles são consistentes? 9. O ideal é 8? Então beleza, não precisa preencher aqui, segue o barco. Vai para a questão 3. Os sistemas candidatos à implantação da MCC possuem uma documentação técnica adequada? Exemplo, projetos, manuais, relatórios. Ele tem alguma coisa, mas não está tudo fácil. 6. O ideal é 8. Por quê? Porque eu não tenho toda a documentação numa plataforma só, num local só, ou fácil acesso. Plano de ação. Organizar a documentação do equipamento, da linha, do sistema candidato. É essa a ação que vai ser feita para cada uma das questões. Questão 4. O planejamento estratégico da empresa está documentado de forma auditável? Sempre vai ter que ser de forma auditável. Esse planejamento contempla a manutenção e particularmente a MCC como estratégia para a gestão de ativos? E assim a gente vai seguindo para cada um dos quesitos. Na confiabilidade da análise, o atendimento aos pré-requisitos, necessidades da MCC, senão política de melhoramento. Tem esses atendimentos, a documentação dos resultados, dos procedimentos de análise pré-requisitos, são as saídas, a credibilidade das análises, o envolvimento das pessoas dos setores afetados, referencial teórico e prático, o grau de conhecimento da equipe de implementação, benchmark, benefícios e desafios de programas consolidados da MCC. Então eu pego todas essas questões, isso daqui para a questão de auditoria, e vou fazer a minha implementação. Pego todos os quesitos, que é esse o exercício que vai ser proposto para vocês, e vai pegar lá, disponibilidade da informação. 1, 2, 3, 4 quesitos. Nele tem as questões que vão ser observadas. Então nós temos 23 aspectos aqui sendo avaliados. Isso vai criar na própria planilha um gráfico radar. Então, por exemplo, aqui colocou como referência 9. E aqui é a empresa como se encontra. Na questão 23, está com 7. Questão 23, relação à terceirização. Na questão 11, cara, ele está muito baixo, ele está com 1. Questão 11. Questão 11 fala da gestão de manutenção. Então não adianta eu querer implementar a MCC se a gestão da minha manutenção é muito precária. É para isso que serve essa etapa 0, para você fotografar a situação atual da tua manutenção, através desse radar ver onde estão os maiores gaps e elaborar os planos de ação e cumpri-los para daí você implementar. Porque se você implementar do jeito que está,
o fator de insucesso é quase certo. Então é muito esforço para não ter resultado e ter frustração da equipe. No próximo vídeo nós vamos trabalhar um pouquinho sobre e comentar um pouquinho sobre a etapa 1 de implementação da MCC. Até lá, pessoal!